Olá! Esse episódio é o primeiro de 3, onde nós vamos falar sobre vantagens e desvantagens de viajar de bike, de mochilão e de motorhome. E nesse episódio nós vamos falar sobre viajar de bike. Então quer saber como é? Vem com a gente! Bom, quem acompanha aqui o canal há algum tempo sabe que a gente gosta mesmo é de viajar, não importa o meio, né? Antes da gente se conhecer, eu fazia mochilões pontuais aí nas férias, né? Inclusive já tirei um ano sabático, onde eu mochilei pelo litoral nordeste do Brasil. É isso aí. E eu também já fazia viagens de férias, né? Muitas aventuras para o Machu Picchu no Peru, para a Patagônia, aqui dentro do Brasil. E tinha começado a me experimentar em viagens de bike. Então, nessas viagens de bike, né, a primeira eu fiz de Porto Alegre a Florianópolis, foram 600 quilômetros mais ou menos, em 3 semanas que eu levei para chegar. Fui viajando bem devagarinho, né, para testar os equipamentos que eu precisava levar, testar quantos quilômetros andar por dia, né. Isso foi em janeiro de 2016, a gente não tinha o canal ainda e eu nem conhecia a Karine, né. E aí foi uma experiência muito legal, realmente, né? E foi a partir desta viagem que as pessoas começaram a me pedir para criar um canal no YouTube, né? Para compartilhar. Muitas pessoas começaram a perguntar, né? Via Facebook, Instagram, eu acho que eu nem tinha na época. Como foi? Como é que tu fez? Onde é que tu ficou? Te cansou muito, né? Começaram a fazer muitas perguntas e um amigo disse, cria um canal aí para compartilhar as aventuras, né? Eu já tinha feito muitas outras aventuras antes e nunca nem tinha pensado em criar canal nenhum, né? Então daí foi a partir desta viagem, né, de bike que eu comecei a pensar mais, vou criar, não vou. E aí já antes de conhecer a Karine também, que eu conheci a Karine em outubro de 2016, eu já tinha planejado uma viagem de bike também pelo litoral do Uruguai, né, de Chuí a Montevidéu, né, para fazer mais testes. Já tinha comprado outros equipamentos, pois a ideia realmente era eu chutar o balde e sair viajando pelo mundo de bike, né. Então a gente se conheceu em outubro e em janeiro o Miguel partiu, né, para executar aí esse projeto do Uruguai de bike. Inclusive é o segundo vídeo do canal, né. Quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui no card e na descrição desse vídeo também. Falando um pouquinho lá sobre como é que foi a experiência, né? Isso aí. E ele me convidou para junto, só que a gente recém tinha se conhecido, eu não tinha direito a férias, né? Não tinha me planejado para tal. Eu não tinha bike, eu não tinha a prática de andar de bike, né? Então foi tudo muito em cima e ele acabou partindo sozinho, né? Eu fiquei com o coração na mão acompanhando tudo aí via WhatsApp e tal. Então o que aconteceu? Ficou esse desejo, né, da gente fazer um projeto juntos de bike. Só que se a gente quisesse iniciar o nosso projeto Pernas pelo Mundo com esse projeto de bike juntos, eu teria que treinar muito, né? E morando em Porto Alegre, eu tinha muito medo de investir numa bike e treinar pelas ruas da cidade, né? Eu acho realmente muito perigoso, eu tinha muito medo. Tem pouca ciclovia em Porto Alegre, né? As poucas ciclovias que tem, elas são desconectas, né? Tem um pedaço aqui, outro pedaço lá no outro canto da cidade. E os veículos, assim, os motoristas não respeitam, né? Não respeitavam, pelo menos. Claro que isso foi em 2016, eu nem sei como é que tá agora, mas... enfim, então a gente resolveu adiar esse sonho, né? Mas continua aí como carta na manga, né? A gente pretende um dia, sim, realizar juntos uma viagem de bike. Bom, então, adiado esse projeto da bike, a gente iniciou, né, o canal Pernas pelo Mundo, depois das experiências aí do Miguel, com viagens, quer dizer, pequenas atividades, né? Pequenas aventuras perto de casa, aos finais de semana, depois nas férias juntos. Isso. E, por último, então, né, com o nosso mochilão de volta ao mundo. Que aí sim, nós passamos 1 ano e 2 meses, né, viajando aí, conhecemos 24 países entre Europa, Ásia, África e América, né? Isso, então fica o convite, até se você quer ver algum desses vídeos, tem aqui na descrição do vídeo todos os playlists por continente, né? E o que a gente vai falar aqui nesse vídeo hoje é baseado nas nossas experiências, né? De bike, os meus 1000 quilômetros que eu viajei de bike, de mochilão na nossa viagem e agora de Kombi Home pelo Brasil já há 10 meses. Então a gente pede para você assistir esse vídeo até o final e deixar pra gente aqui nos comentários do YouTube o que você achou, se você concorda, né, com as nossas perspectivas de vantagens e desvantagens de cada estilo, com qual estilo você se identifica mais, compartilha com a gente aqui embaixo depois, combinado?
Então vamos começar falando de viajar de bike. Bom, o que que você precisa? Primeiramente, você precisa de uma bike, né? Segundo, você precisa ter algum treinamento, né? Pois não pode, nunca andei de bike, vou sair viajando 100 km por dia de Ou bike. só faz passeio de bike final de semana, é porque é bem diferente, né? Bem mais puxado. Na verdade, quando eu comecei a fazer as viagens, eu já estava indo para o trabalho todo dia, 10 km por dia, já fazia pequenas viagens para próximo da cidade de Porto Alegre lá, ia na minha mãe em Canoas, que é 18 quilômetros, e voltava, então dava 36, então foi um processo de adaptação, isso é necessário, né? Você não vai sair que você vai se quebrar. Sair ela louca. Você precisa de ferramentas e alguma noção de pelo menos como consertar um pneu furado ou botar a correia, alguma coisa você precisa saber, pois muitas horas viajando todo dia, algum problema vai dar na bicicleta, né? Como deu na minha viagem tanto para Florianópolis quanto para o Uruguai. Na verdade, eu até fui ainda sem muitos conhecimentos. Na primeira viagem estourou 2 raios do pneu traseiro, então a roda, eu viajei 100 km com a roda balançando assim, até chegar num local, numa cidade que teria uma oficina mecânica de bicicleta para me ajudar, né? Então eu não tinha nem raio e nem sabia trocar. Então isso é o ponto negativo. Eu sabia algumas coisas, mas isso eu não sabia. Que mais precisa? Precisa exercer o minimalismo, né? Porque você vai ter que carregar bem pouca coisa, bem poucas roupas, bem pouca comida, bem pouco tudo, porque senão a bicicleta fica muito pesada e você não vai conseguir se deslocar muitos quilômetros, né? Vai ser difícil para você, né? Como as 2 viagens que eu fiz foram no verão, tu tem que ter uma preocupação muito grande no sol, né? Porque são horas por dia pedalando no sol, né? Então, o que que eu fiz? Eu fui com uma camisa de manga longa, né, daquelas estilo dry fit, que é bem fininha, para pelo menos proteger um pouco, né? E nas pernas e no rosto, proteção solar, né? Protetor solar, capacete também, né? Muito importante para caso ocorra uma queda, ele minimizar o teu acidente ali, né? E as opções de hospedagem são: você pode ficar em pequenos hotéis, pousadas ou hostel, ou ir acampando, que foi o caso que eu fiz nas 2 viagens, né? Então vamos às desvantagens de uma viagem de bike. Bom, a primeira grande desvantagem é que você fica muito exposto ao tempo, né? Ao sol, à chuva, ao vento, né? Se está ventando muito, é muito difícil pedalar contra o vento, principalmente, né? Isso aconteceu na viagem do Uruguai, que venta bastante em áreas de campo muito abertas, né? Ou ao sol. Chuva eu peguei pouco, eu peguei um início de chuva no Uruguai e me abriguei embaixo de uma parada de ônibus lá e depois logo passou já. Mas se tu precisar ficar horas num local que você não tem abrigo na chuva, vai ser bem difícil. Isso exige uma preparação, né? Um planejamento, porque você precisa de capa de chuva para você, para os seus equipamentos, né? Alforjes. Para não molhar. Como a gente falou antes, né? Proteção solar e água, muita água para se hidratar, né? Principalmente quando tiver quente. E contra o vento não tem muito o que fazer, né? Acho que se abrigar, se o vento estiver muito forte, se abrigar em algum local, mas... E a segunda grande desvantagem é em relação à segurança, né? Não ter acostamento para você pedalar. Na maior parte das 2 viagens, né, que foram 1.000 quilômetros, aí 600 numa e 400 na outra, teve acostamento. Só teve um momento que eu me lembro, que se eu não me engano foi uns 3, 4 quilômetros que não teve, que foi indo para Florianópolis, se eu não me engano é Morro do Cavalo o nome, que é uma subida que não tinha acostamento nenhum, então ainda estava subindo, né, não podia parar, pois não tinha onde parar, tinha um guarda-reio no cantinho aqui, os carros e caminhões passando fininho de mim, coração velho a milhão, o suor pingando, né, imagina subir. Então esse momento eu acredito que foi o pior entre as 2 viagens, né. O resto, os outros caminhões que passam muito rápido, te dá uma desestabilizada, dá um certo medo, mas graças a Deus não aconteceu nenhum acidente maior, né. Então vamos às vantagens de uma viagem de bike, né. Tirando o equipamento que você tem que ter, né, de preferência uma bike boa, com marchas, né, para você conseguir render melhor e não se matar tanto, né, uma viagem de bike é muito barato. Por quê? Porque você não tem custo com gasolina, né? A gasolina é sua energia e suas pernas, né? Então, eu me lembro que até no vídeo do Uruguai, eu fiz esse comparativo aí, que eu gastei uma semana viajando por todo o litoral do Uruguai, R$1.000. Né, com passagem de ônibus, ida até Chuí e depois passagem de volta Montevidéu, Porto Alegre, né, acampando, se alimentando,
né, curtindo as praias. Então, esse é um valor muito baixo para uma viagem para o exterior, mesmo que seja país vizinho. Se você fosse de carro, você provavelmente ia gastar isso só de gasolina. Se você fosse de avião, provavelmente ia ser só passagem de avião, fora hospedagem, fora alimentação, fora que você não, de avião, você não ia conseguir conhecer todo o litoral do Uruguai como eu conheci, né? Então, é uma viagem realmente muito barata, principalmente se você for acampando e fizer a sua comida, né? Que não foi o meu caso, eu não levei coisas para fazer a comida, ainda eu comi em restaurante. Então, quer dizer que eu poderia ter barateado mais ainda o valor dessa viagem, né? Outra grande vantagem é o contato que você tem com as pessoas e com os locais, né, que você vai passando. É muito legal essa interação. Cada parada que eu fazia para beber água, vinha uma pessoa falar comigo, perguntar de onde que eu estava vindo, para onde eu estava indo. Que legal que você está fazendo a viagem de bike, dando um apoio, um suporte. Às vezes, pedalando na estrada, a pessoa via que eu estava cheio de equipamento, buzinava ou gritava, força, força! Então isso é muito legal realmente, esse contato maior, que de carro você passa reto e nem vê nada, né? De avião muito menos. Então esse contato aí é uma vantagem muito legal. E como última vantagem que eu vejo é você definir quanto que você vai pedalar por dia, aonde você vai parar, né? Agora com aplicativos na internet que antes eu nem utilizava, como iOverlander, de mostrar campos de pontos de wild camp, né, que você pode parar. Então isso é muito legal porque você tem uma autonomia total da sua viagem, né? Não é você vai pegar um ônibus aqui e vai parar só lá 500 quilômetros depois, né? Você pode ir parando, pode fazer 50 quilômetros num dia. Se quiser o dia não pedalar, não pedala, né? Na viagem que eu fiz de Porto Alegre e Florianópolis, eu fazia assim, eu pedalava 70 quilômetros um dia, parava 2, 3 dias, ficava curtindo a praia. Aí pegava a bike de novo, para onde eu vou hoje? Eu vou para outra praia. E ainda, daí parava mais 2, 3 dias. Isso é muito legal, pois você tem realmente autonomia completa da sua viagem. A gente aqui não está falando de tempo, né? De tempo delimitado, digamos. Mas se você tiver, sei lá, 15 dias, 20 dias, você consegue sim, dependendo do percurso, ter essa liberdade de desfrutar de cada cantinho que você considerar gostoso, né? Que vale a pena. Na verdade, só para reafirmar, essas 2 viagens que eu fiz, eu ainda estava no meu trabalho, foi de férias, né? Tanto Porto Alegre e Florianópolis quanto o litoral do Uruguai, né? Então dá para aproveitar mesmo nas férias, né? Então espero que vocês tenham gostado aí das nossas experiências sobre viajar de bike, né? Espero que vocês ainda vejam nós dois numa experiência de bike aí, ou pelo Brasil ou pelo mundo, né? Que para mim foram experiências incríveis, foram viagens realmente que me marcaram a minha vida, né? E eu realmente desejo muito ter saúde, né? Quando tiver mais velho aí um pouco, e a vontade, ela tá aqui no meu sangue para voltar a fazer isso aí, né? Então, se você curtiu o conteúdo de hoje, deixa o seu like pra gente e não deixe de acompanhar os próximos 2 episódios que vão ser avaliando as vantagens e desvantagens de viajar de mochilão e de motorhome. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!